Olá, turminha do Conquistar, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula bacana. Nós estamos agora na nossa aula de número 11 de Filosofia. Ei, o que é aquilo? Nós vamos conversar sobre a fenomenologia de Husserl. E vamos começar com a nossa dúvida, então. Vamos à dúvida. Muito bem. E a dúvida de hoje, nós temos, na verdade, duas perguntas para essa dúvida. A primeira é, o que é fenômeno? E a segunda, o que é fenomenologia? Muito bem, eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem nessas duas perguntinhas e daqui a pouco a gente volta para o Tira Dúvida, perfeito? Muito bem, então vamos agora responder as perguntas da dúvida. Nós estamos agora no nosso Tira Dúvida. E a primeira pergunta era o que é um fenômeno? Eu quero lembrar logo de início aqui para vocês que Husserl é um daqueles filósofos importantes, tá, na história da filosofia e que constantemente estão aparecendo nas nossas avaliações. Então fiquem muito atentos a isso, tá bom? Muito bem, o fenômeno, ele é um fato ou um acontecimento observável, né? A gente observa, a gente vê o que está acontecendo e isso nós chamamos de fenômeno. Ou seja, tudo o que pode ser percebido pela consciência ou pelos sentidos, né? Que eu posso ver, que eu posso sentir, que eu posso tocar, isso aí é um fenômeno, perfeito? Tudo o que pode ser objeto de um estudo científico também é um fenômeno, porque muitas vezes a gente não consegue tocar, mas a gente vê, não é isso? Então a gente analisa e vai estudar. A partir do momento em que aquilo pode ser observado, pode ser estudado cientificamente, então isto é um fenômeno, perfeito? Husserl, ele traz a ideia, então, ele cria um método para estudar esses fenômenos. Ele vai chamar esse método de fenomenologia. Vamos entender, então, essa ideia de fenomenologia de Husserl. Vamos lá, olha só. O que seria essa fenomenologia? Ela é um método científico desenvolvido por Husserl que consiste em quê? Em descrever os fenômenos tais como eles aparecem para a consciência. Portanto, eu estou vendo aí, né? Vocês estão vendo aí um furacão, alguma coisa aí acontecendo. O que o Husserl faz? Ele vai observar isso daí, segundo ele, a ciência observa, analisa e vai descrever aquilo que está aparecendo para mim. Isso é muito importante. O que a fenomenologia busca, então? Vamos lá, olha só. A fenomenologia, ela busca encontrar a essência desses fenômenos. Por isso é que Husserl vai definir, né, como a doutrina universal das essências. Essa é a ideia. A fenomenologia seria o quê? A doutrina universal das essências. Qual é a essência, né? Qual é o objetivo central desse fenômeno que está acontecendo aqui? Então, é esse o trabalho de Husserl, tá? E é isso que a gente precisa entender, tá bom? Muito bem. Para conseguirmos entender isso, né, a gente precisa compreender os principais conceitos dessa fenomenologia de Husserl. Vamos entender esses conceitos? Venham comigo, olha só. Husserl está ali, filósofo, né, de 1859 a 1938, tá? E ele traz como os principais conceitos dessa sua fenomenologia a consciência e intencionalidade, o fenômeno, a essência, a epoqué e a redução eidética. Então estão aí, né, os 5 principais conceitos dessa fenomenologia: consciência e intencionalidade, fenômeno, essência, epoqué e redução
eidética. Vamos ver um pouquinho cada um desses conceitos aí. Olha só, quando nós falamos de consciência e intencionalidade no pensamento de Husserl, ele diz o seguinte: intencionalidade significa simplesmente que toda consciência é consciência de alguma coisa. Ela está sempre direcionada a quê? A um objeto. Pronto. Se eu tenho consciência, né, de alguma coisa, então eu vou o quê? Buscar esse objeto, entender esse objeto, tá bom? Então toma essa consciência. Quando alguém imagina, quando alguém pensa, quando alguém percebe, recorda, ela sempre imagina, pensa, recorda o quê? Ou percebe alguma coisa, tá? Eu penso alguma coisa. Eu imagino alguma coisa. Eu percebo alguma coisa. Então, estará aí a ideia de consciência e intencionalidade. Entenderam? Muito bem. O segundo conceito, né, básico dessa fenomenologia é o fenômeno. Vamos entender, então. O termo fenômeno origina-se da palavra grega phainemon, né? Fainômeno, olha só, fainômeno, que significa o que aparece, aquilo que se mostra. Pronto, fenômeno é isso. O que é o fenômeno? É o que aparece, é o que se mostra aí. Não significa algo aparente, tá? Ou aquilo que encoberta a coisa em si. Não é isso. Não existe algo atrás do fenômeno, como afirma, por exemplo, a metafísica. Tá? A metafísica vai além, vai buscar o que existe atrás daquele fenômeno. Para Husserl, não. Tá? A fenomenologia, ela não busca algo além daquilo que se mostra. O que está aí é a ideia do ser na vida. Grave bem essa ideiazinha aí. Ser na vida. Tá bom? Husserl vai trabalhar muito essa ideia. É aquilo que está ali, aquilo que aparece a mim. Tá bom? Bom, diante disso, o que é que o Husserl faz? Ele diz, nós precisamos estudar esse fenômeno, mas para isso nós precisamos colocar entre parênteses tudo isso daí. É aquilo que ele vai chamar de époque, tá? A famosa époque fenomenológica. O que é que ele diz? Ele propôs para o seu método a suspensão do juízo, que é a époque em grego, ou colocação entre parênteses da atitude natural e de todos os atos intencionais de posicionamento do mundo. O que é que o Husserl diz aí? O filósofo, ele precisa sair da sua atitude natural, que é a atitude na qual todos nós nos encontramos no nosso cotidiano, e entrar na atitude fenomenológica. Para quê? Para apreender, ou seja, para conhecer o fenômeno, como ele aparece para a nossa consciência, como ele é realmente, sem se importar com as opiniões sobre ele. Isso é muito interessante, tá? Então, eu coloco entre parênteses tudo aquilo que eu já estudei ou que eu já aprendi sobre o fenômeno. Para quê? Para que eu possa suspender o juízo daquilo que já me falaram, dos preconceitos, né? Os preconceitos, aqueles conceitos estabelecidos que eu tenho sobre o assunto, justamente para entender melhor e estudar melhor esse assunto. Quarto é a essência. A partir do momento que eu coloco no parêntese, eu vou buscar o quê? A essência desse fenômeno. Então, a essência é o quê? É o modo típico do aparecer dos fenômenos, tá? Estes, por sua vez, são os casos particulares da ideia. Portanto, gente, olha só, as essências, elas não são reais, mas elas são o quê? Ideais, ou seja, conceitos que são captados apenas pela intuição, tá? O que eu vou buscar? A essência desse fenômeno, a ideia central desse fenômeno aí, aquilo que a minha intuição vai captar desse fenômeno aí, depois de ter colocado dentro do parênteses. Estão conseguindo acompanhar? Que legal, muito bom. E nós temos um quinto conceito dessa fenomenologia de Husserl. Qual é? É a redução eidética. Olha só, quando eu suspendo o juízo, quando eu suspendo todo o preconceito, tudo aquilo que eu já estudei, que eu já conheci, que já me falaram sobre o assunto, a famosa époque, o famoso colocar entre parênteses aí, o filósofo irá fazer o quê? Uma redução, esta redução eidética, que é o quê? Propriamente a descrição do fenômeno como é dado na sua consciência. Pronto! A fenomenologia, ela não é uma ciência voltada aos fatos, mas às essências.
quando a fenomenologia se põe a investigar o fenômeno religioso, por exemplo, ela irá buscar o quê? A essência deste fenômeno religioso. Ou seja, aquilo que faz com que este fenômeno seja considerado religioso e não outro fenômeno qualquer. Perfeito, então, conseguiram acompanhar isso daí? Esta aí, gente, é a nossa ideia da fenomenologia. Uma coisa muito importante desse pensamento todo de Russell aí é o seguinte, olha só, é colocar entre parênteses, tá? É colocar entre parênteses. Significa suspender todo o juízo. Eu olho, eu analiso, eu vejo ali na minha frente o fenômeno que está acontecendo, eu tomo consciência deste fenômeno, eu percebo o fenômeno acontecendo e para mim estudar esse fenômeno e trazer um conceito mais aprofundado desse fenômeno, eu tenho que esquecer tudo aquilo que eu já aprendi sobre ele. Tá? E a partir do momento que eu faço isso, eu vou buscar o quê? A essência desse fenômeno. A coisa em si é aquilo que Russell vai falar, o ser na vida. Perfeito? Então, é aquilo que está aí, que se mostra a mim. É isso que eu vou buscar. E a sua essência como um todo. Perfeito? Então, vamos fazer o seguinte. Eu acredito que vocês conseguiram entender e acompanhar bem aí a nossa aula. Mas nós vamos agora para o nosso checklist. Muito bem, fazendo o checklist do nosso conteúdo de hoje, vamos lá. O que é um fenômeno? É o fato ou um acontecimento observável, aquilo que eu percebo, aquilo que eu vejo, aquilo que está aí à minha frente, tá? Esse fato aconteceu, choveu, né? Deu um relâmpago, o trovão apareceu, pronto, é um fenômeno estar aí na minha frente, tá? Eu vou observar, essa é a primeira ideia, tá bom? A partir daí, eu tenho esse fenômeno, então o que o Russell faz? Ele cria um método para estudar esse fenômeno, e ele vai chamar esse método de fenomenologia, tá? Essa palavrinha aí que muitas vezes a gente se enrola para falar. Fenômeno, o estudo do fenômeno. Olha, logos, né? Estudo, fenômeno. Então, o estudo do fenômeno. Eu vou estudar esse fenômeno. Então, a fenomenologia, ela é o quê? Um método filosófico desenvolvido por Russell que consiste em descrever os fenômenos tais como eles aparecem para a consciência. O que eu estou querendo dizer com isso? Já falei aqui algumas vezes para vocês na nossa aula. É o ser na vida. É aquilo que está aí, aquilo que aparece a mim. Então, essa é a ideia do fenômeno. E eu vou fazer o quê? Descrever esse fenômeno. Tá? Eu vou estudar esse fenômeno. Só que para fazer isso, Russell traz para nós alguns conceitos fundamentais. Vamos ver quais foram esses principais conceitos. É o nosso checklist aí. Então, a apreensão daquilo que é vivo e percebido. Olha, Russell aí falando para nós. A apreensão, ou seja, é o conhecimento, é a percepção daquilo que é vivo e daquilo que é percebido a nós. E os principais conceitos são, então, quais? Consciência e intencionalidade, fenômeno, essência, epoqué e redução eidética. Vocês não vão se esquecer disso daí não, né? Nós estamos falando, então, dessa questão de eu perceber o que está acontecendo, eu perceber aquilo que está ali à minha frente. Essa é a ideia da consciência e intencionalidade, né? Tudo que pode ser percebido pela consciência ou pelos sentidos, tá bom? Então, o fenômeno, tudo aquilo que pode ser objeto de estudo científico, tá? O que pode ser objeto? O que eu posso estudar? Isso aqui eu posso estudar? É um objeto de estudo científico? Então é um fenômeno. Estar aí, apareceu aos meus sentidos, tá bom? Para que eu possa fazer isso, eu tenho que criar uma maneira, tá? De buscar encontrar a essência desses fenômenos. Por isso que ele define também como a doutrina universal dessas essências, né? Então, eu trago essa ideia, para isso eu vou colocar entre parênteses tudo aquilo que eu já aprendi, que eu já estudei, que foi falado para mim, né? É a ideia de deixar entre parênteses o quê? Os pré-conceitos, ou seja, aqueles conceitos que vieram antes, que já foram fundamentados, estudados, analisados. Mas se eu quiser mudar um pouco, entender melhor esse fenômeno, eu preciso deixar para trás esses conceitos aí.
Perfeito, então? E aí nós falamos, então, olha só, da consciência e intencionalidade, ou seja, intencionalidade, consciência de alguma coisa. O fenômeno é o quê? O que aparece. A época é suspensão desse juízo. A essência, o modo típico do quê? Do aparecer, como ele se aparece a mim, perfeito? E não podemos esquecer a redução edética. Grave bem isso daí, tá bom, gente? Consciência, intencionalidade, fenômeno, epoqué, essência e redução edética, que é o quê? A descrição total de como é dado na nossa consciência. Perfeito, então? Olha, espero que esteja conseguindo acompanhar. Vamos para a nossa dica. Já estão com papel e caneta aí na mão de vocês? Porque agora nós vamos para o nosso Anote Aí 1. Muito bem. No nosso Anote Aí 1, o que vocês têm que entender e perceber? Tem um esquemazinho bem bacana aí que eu deixei para vocês. Olha, primeiro é a ideia de fenômeno. O que é o fenômeno? É igual a fato barra observável. Pronto. Essa é a ideia de fenômeno. Tudo aquilo que é fato, tudo aquilo que é observável pela nossa consciência, pelos nossos sentidos, tá? Isto é fenômeno. E a fenomenologia, tem aí um esquemazinho muito bacana no Anote Aí 1 também para vocês, olha só. O que é a fenomenologia? É um método filosófico, mais Russell, mais descrever fenômenos, mais aparecem para a consciência. Então pronto, é um método filosófico, tá? Criado por Edmund Husserl, tá bom? Que serve para quê? Para descrever os fenômenos que aparecem na nossa consciência. Pronto, se vocês pegarem bem aí esse esquemazinho que está na Anote Aí 1, vocês vão entender bem e vão ter facilidade, né, para responder qualquer questão que fale sobre a questão da fenomenologia. Qualquer questão que apareça aí, né, relacionada a Husserl sobre a fenomenologia. Perfeito? Com relação a fenômeno e fenomenologia. No Anote Aí 2, tem umas dicas interessantes também para vocês aí. Olha só. São os principais conceitos desse pensamento de Husserl. São os principais conceitos dessa fenomenologia de Husserl, tá bom? Gravem bem isso daí, anotem esse esquemazinho aí. Olha só, nós estamos falando de consciência e intencionalidade. O que é isso? Imagina, pensa ou percebe a coisa. Tudo aquilo que eu imagino, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu percebo, que está aí na minha consciência, que aparece a mim, perfeito? Muito bem. Então, essa é a ideia de consciência. Eu vou o quê? Imaginar, pensar, perceber isso que está aí. Perceber o quê, professor? Perceber o fenômeno. Olha aí embaixo. Fenômeno é igual ao quê? Aquilo que se mostra. Então, tudo aquilo que se mostra à minha consciência, que eu percebo, que eu imagino, que eu penso, é o fenômeno. Perfeito? Muito bem. Se aparece a minha consciência, né? Se eu percebo pela minha consciência, se mostra a minha consciência, então eu vou buscar o quê? A essência deste fenômeno. Essência o que é? Como ele é realmente. Eu vou estudar esse fenômeno, eu vou analisar esse fenômeno, vou tentar entender esse fenômeno como ele é realmente. Mas para isso eu preciso do quê? Estão anotando aí? Muito bem. Para isso eu preciso do quê? Colocar entre parênteses, é a famosa epoqué, tá? Eu vou colocar entre parênteses, o que, professor? Vou colocar entre parênteses tudo aquilo que já foi pensado, que já foi analisado, que já apareceu a mim, né? Que já foi falado para mim, os famosos que eu digo, aquilo que é o pré-conceito, aquilo que vem antes, tá bom? E a redução eidética é quando faço o quê? Eu vou buscar a essência desse fenômeno. Eu já estou descrevendo esse fenômeno, então eu busco aí esse fenômeno. Perfeito, então, gente, olha só. Quando alguém imagina, pensa, percebe, recorda, ela sempre imagina, pensa, percebe, ela recorda alguma coisa, né? Ela faz isso daí. Ela imagina, pensa, percebe. Isso não significa, gente, não significa algo aparente, né? Ou aquilo que encoberta a coisa em si. Não existe algo atrás do fenômeno, né? Ou a metafísica fala isso. O que a metafísica estuda? Aquilo que está além do fenômeno. Não, para a fenomenologia não. Ela não busca aquilo que não se mostra, né? Algo que está além daquilo. Não, ela busca o quê? Aquilo que está ali, aquilo que eu estou vendo. Perfeito, então? Anotaram?
o 1 e o 2, o que o filósofo tem que fazer então nesse processo? Sair dessa atitude natural, que é a atitude da qual nos encontramos no nosso cotidiano, tá? E eu vou fazer o quê? Entrar numa outra atitude, naquela atitude como eu vou analisar, tá? Apareceu para minha consciência como realmente é, sem me importar com as opiniões que existem sobre eles. Essa é a ideia. Tá bom, pessoal? Então, se vocês conseguiram entender isso daí, vocês anotaram bem aí o 1 e o 2, significa então que vocês conseguirão responder qualquer questão a respeito da fenomenologia de Russell. Perfeito? Vamos então agora ao nosso encerramento. Muito bem, muito obrigado por terem nos acompanhado nessa aula, né? Espero que tenham gostado e entendido esse pensamento importante aí da fenomenologia de Russell, tá bom? Se quiserem saber mais coisas, é só nos acompanhar ali nas nossas redes sociais. Olha, vocês vão lá procurar as redes sociais do CEMEAN, @Centro de Mídias, _AM. Ou também você pode ir lá no #Projeto Conquistar Seducan. Tem muita coisa legal lá para vocês. Procurem, acompanhem, se inscrevam. Até a próxima!